Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. Hoje, vamos acompanhar Leonardo, um homem de sucesso que, após uma ligação inesperada, descobre que tem um filho de 6 anos que nunca soubera existir. Em meio a mágoas antigas e uma chance de recomeço, ele tenta se redimir e construir uma vida com seu filho e com Carla, o amor de sua juventude. Prepare-se para uma história de arrependimento, crescimento e, acima de tudo, o poder do amor verdadeiro e da paternidade. Se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O telefone tocou 3 vezes antes que Leonardo Silva conseguisse atender. Era uma quinta-feira qualquer de março, dessas em que a chuva teimava em cair sobre São Paulo, e as janelas do seu escritório no 22º andar pareciam espelhar o cinza que habitava dentro do seu peito há tanto tempo. Aos 35 anos, Leonardo havia construído uma carreira sólida como advogado corporativo, uma vida organizada, previsível, onde cada minuto tinha seu propósito e cada decisão era calculada com a frieza de quem aprendeu que sentimentos podiam ser perigosos demais. Alô? Sua voz soou mais áspera do que pretendia. Leonardo Silva? A voz feminina do outro lado era hesitante, como se as palavras custassem a sair. Sim, sou eu. Houve uma pausa. Uma dessas pausas que parecem durar uma eternidade, carregadas de algo que você ainda não sabe, mas que seu coração já pressente que vai mudar tudo. Meu nome é Ana. Sou amiga da Carla Oliveira. Carla precisa falar com você. Leonardo sentiu algo gelado descer pela sua espinha. Carla. Há 7 anos não ouvia esse nome sendo pronunciado. Mas a simples menção dele foi suficiente para que todas as lembranças voltassem de uma vez, como uma avalanche que ele havia passado anos tentando conter. Carla, com seus cabelos castanhos sempre bagunçados pelo vento, seus olhos escuros que pareciam enxergar através da alma dele, seu sorriso tímido que conseguia desarmar todas as suas defesas. Carla. Ele repetiu o nome como se fosse uma palavra em língua estrangeira. Não temos mais nada para conversar. Leonardo, por favor, é sobre o João. Quem é João? Outro silêncio. Desta vez, Leonardo pôde ouvir seu próprio coração batendo descompassado. João é seu filho. O mundo parou. Leonardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. As palavras ecoaram na sua mente, se repetindo em um loop infinito que não fazia sentido. Filho. Seu filho. Como assim seu filho? Isso não pode estar certo. Sua voz saiu como um sussurro. Leonardo, Carla não queria que você soubesse. Ela tentou criar o João sozinha todos esses anos, mas agora ela precisa da sua ajuda. Ela está no hospital e o João está perguntando pelo pai. Leonardo deixou o telefone cair. O aparelho fez um barulho surdo ao tocar o chão, mas ele nem notou. Suas pernas pareciam ter virado gelatina, e ele se apoiou na mesa, tentando processar a informação que acabara de receber. Um filho. Ele tinha um filho de 6 anos que nunca havia conhecido. As lembranças de Carla voltaram com força total. Eles haviam se conhecido na universidade, ela estudando psicologia, ele direito. Foram 3 anos intensos, daqueles amores que consomem tudo ao redor, que fazem você acreditar que é possível viver de ar e sentimento. Mas Leonardo era jovem, ambicioso, assustado com a intensidade do que sentia por ela. Quando surgiu a oportunidade de um estágio em outro estado, ele fugiu, simplesmente fugiu, sem olhar para trás, convencendo-se de que estava fazendo o certo, que era melhor terminar antes que as coisas ficassem sérias demais. Nunca mais tiveram contato. Leonardo construiu sua vida longe daqueles sentimentos, longe da vulnerabilidade que Carla despertava nele. Casou-se, divorciou-se 2 anos depois, mergulhou no trabalho como quem mergulha em uma piscina funda para esquecer que existe um mundo lá fora. E agora descobria que Carla havia carregado um pedaço dele dentro de si, que em algum lugar
Existia um menino que tinha seu sangue, seus genes, talvez até seus olhos. Leonardo pegou o telefone do chão com mãos trêmulas. A ligação havia caído. Ele discou de volta para o número que havia aparecido na tela. Ana, sou eu de novo. Onde eles estão? 40 minutos depois, Leonardo estava parado na porta do Hospital São Camilo, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Havia trocado o terno por uma roupa mais casual, mas ainda assim se sentia completamente deslocado, como um ator que havia esquecido seu texto na hora de entrar em cena. Ana estava esperando por ele no saguão. Era uma mulher baixinha, de uns 40 anos, com cara de quem não dormia há dias. Leonardo, ela se aproximou cautelosamente. Sim, como ela está? Carla vai ficar bem. Foi só uma crise de ansiedade, mas acabou desmaiando no trabalho. O médico disse que é estresse. Ela tem trabalhado demais para conseguir sustentar o João sozinha. Ana o estudou com olhos críticos. Você realmente não sabia? Eu juro que não. Leonardo passou a mão pelos cabelos. Se eu soubesse, o que você teria feito? A pergunta veio carregada de uma acusação silenciosa. Leonardo não soube responder. O que ele teria feito? Teria assumido a responsabilidade? Teria voltado para Carla? Ou teria fugido ainda mais? O João está na sala de espera da pediatria. Ele não sabe quem você é, mas está muito assustado com a mãe no hospital. Eu posso vê-lo? Ana hesitou. Carla ainda não acordou completamente. Ela não sabe que eu liguei para você. Mas eu preciso vê-lo. Leonardo surpreendeu a si mesmo com a urgência na sua voz. Por favor. Ana o conduziu pelos corredores do hospital. Cada passo parecia ecoar na sua mente como uma contagem regressiva para algo que mudaria sua vida para sempre. Quando chegaram à sala de espera da pediatria, ela apontou discretamente para um canto onde um menino pequeno estava sentado, balançando as perninhas e abraçando um carrinho de brinquedo. Leonardo sentiu o ar faltar nos seus pulmões. O menino era a cópia exata dele quando criança. Os mesmos cabelos escuros e rebeldes, o mesmo formato do rosto, até a maneira de franzir a testa quando estava concentrado. Era como olhar para uma fotografia sua de 30 anos atrás. João? Ana se aproximou do menino. Este é o Leonardo. Ele é um amigo da mamãe. O menino levantou os olhos e Leonardo sentiu o mundo girar. Eram os olhos da Carla. Escuros, profundos, mas com um brilho inocente que era só dele. Oi, João disse timidamente. Oi, João. Leonardo se abaixou para ficar na altura do menino, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Como você está? Estou com medo. A mamãe ficou muito branca e caiu no chão. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Ela vai ficar boa? Vai sim. Leonardo se ouviu respondendo com uma convicção que não sabia de onde vinha. Sua mamãe é muito forte. Você conhece a mamãe há muito tempo? Leonardo olhou para Ana, que apenas assentiu encorajadoramente. Conheci sua mamãe há muito tempo. Nós éramos amigos quando éramos mais jovens. Ela é a melhor mamãe do mundo, João disse com orgulho. Ela faz panqueca no domingo e me deixa lamber a colher. E ela lê histórias para mim toda noite. E quando eu tenho pesadelo, ela dorme na minha cama até eu não ter mais medo. Cada palavra era como uma facada no peito de Leonardo. 6 anos. 6 anos de panquecas, histórias, pesadelos e abraços que ele havia perdido. 6 anos em que Carla havia sido pai e mãe ao mesmo tempo, enquanto ele vivia sua vida vazia, achando que estava protegido dos sentimentos. Seu pai... Você nunca perguntou sobre ele? Leonardo se odiou por fazer a pergunta, mas precisava saber. João ficou quieto por um momento, mexendo no seu carrinho. Às vezes eu pergunto. Mas a mamãe fica triste quando eu pergunto, então eu parei de perguntar. Ele olhou para Leonardo com aqueles olhos que eram metade seus, metade de Carla. Você tem filhos?
A pergunta foi como um soco no estômago. Leonardo sentiu os olhos arderem. Eu tenho, sim. Tenho um menino muito especial. Que legal. Ele gosta de carrinho também? Acho que sim. Leonardo sorriu pela primeira vez em horas. Acho que gosta de muitas coisas que você gosta. Nesse momento, Ana se aproximou. Leonardo, Carla acordou. Você quer vê-la? O caminho até o quarto de Carla pareceu infinito. Leonardo sentia as pernas pesadas, o coração disparado, a boca seca. Como você enfrenta a mulher que amou mais que tudo na vida e que carregou sozinha a responsabilidade de um filho que vocês fizeram juntos? Quando Ana abriu a porta do quarto, Leonardo a viu. Carla estava pálida, conectada a alguns aparelhos, mas ainda assim era a mulher mais bonita que ele já havia posto os olhos. O tempo parecia ter sido gentil com ela. Aos 30 anos tinha a mesma beleza natural de quando se conheceram, mas agora havia algo mais maduro em sua expressão, uma força silenciosa que não estava lá antes. Quando ela o viu, seus olhos se arregalaram de surpresa e depois se estreitaram de raiva. O que você está fazendo aqui? Sua voz saiu fraca, mas o tom era de pura indignação. Carla, Ana. Carla se virou para a amiga. Você ligou para ele? Como você pôde? Carla, você desmaiou. João estava apavorado. Eu não sabia mais o que fazer. Ana se defendeu. Você não pode continuar fazendo tudo sozinha. Eu venho fazendo tudo sozinha há 6 anos e meio. Não é agora que eu vou precisar da ajuda dele. A frieza na voz de Carla cortou Leonardo como uma lâmina. Ele se aproximou da cama. Carla, eu não sabia. Eu juro que não sabia sobre o João. E se soubesse, o que teria mudado? Ela o encarou com uma dureza que ele não reconhecia. Você teria voltado? Teria assumido a responsabilidade? Ou teria fugido ainda mais longe? Leonardo não conseguiu responder imediatamente porque a pergunta tocou exatamente no seu maior medo. O que ele teria feito? Eu não sei. Ele decidiu ser honesto. Eu estava tão focado na minha carreira, tão assustado com o que sentia por você, talvez eu tivesse fugido mesmo. A honestidade de Leonardo pareceu desarmar um pouco a raiva de Carla. Pelo menos você admite. Ela suspirou. Leonardo, você fez sua escolha há 7 anos. Eu não posso deixar você entrar na vida do João agora só porque descobriu que ele existe. Ele é meu filho. Não. A voz de Carla ficou firme. Biologicamente, sim. Mas um pai é quem está presente, quem troca a fralda, quem fica acordado a noite toda quando a criança está com febre, quem ensina a andar de bicicleta, quem vai às reuniões da escola. Você não é pai dele, Leonardo. Você é apenas o homem que o ajudou a ser concebido. As palavras de Carla foram como punhaladas certeiras. Leonardo sentiu os olhos arderem novamente. Me dá uma chance, ele disse, e sua voz saiu como um pedido desesperado. Me dá uma chance de conhecer meu filho, de tentar ser o pai que ele merece. Por quê? Carla perguntou. Por que agora? Por que depois de todos esses anos você quer fazer parte das nossas vidas? Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Por que mesmo? Era culpa? Era curiosidade? Era o vazio que sentia dentro de si procurando por um propósito? Porque quando eu olhei para ele ali na sala de espera, eu senti algo que nunca havia sentido na vida. Ele olhou nos olhos de Carla. Senti que finalmente encontrei o pedaço que estava faltando em mim. E por quê? Porque eu nunca parei de te amar. Carla fechou os olhos, como se as palavras fossem dolorosas demais para ouvir. Não faça isso, Leonardo. Não faça isso comigo de novo. Fazer o quê? Me fazer acreditar em você só para depois desaparecer. O silêncio que se seguiu foi carregado de 7 anos de mágoa, de noites em claro, de perguntas sem resposta. Ana discretamente saiu do quarto, deixando-os sozinhos. Carla. Leonardo puxou uma cadeira para perto da cama. Conte para mim. Conte como foi. Como você descobriu que estava grávida.
Como foi criar o João sozinha? Por que você nunca me procurou? Carla abriu os olhos e o encarou. Por um momento, Leonardo viu neles a mesma vulnerabilidade de quando eram jovens. Eu descobri que estava grávida 3 semanas depois que você partiu. Ela começou devagar. No início, pensei em te contar. Cheguei a pegar o telefone várias vezes, mas sempre desligava antes de completar a ligação. Por quê? Porque eu tinha medo de que você voltasse por obrigação, não por amor. E eu tinha medo de que você não voltasse de jeito nenhum. E aí eu teria que lidar com a rejeição 2 vezes, a minha e a do nosso filho. Leonardo sentiu o peso das escolhas que havia feito. Cada decisão levava a outra, e agora ele estava colhendo as consequências de uma vida inteira de fugas. E como foi criar o João? Um sorriso pequeno apareceu no rosto de Carla, e Leonardo viu pela primeira vez desde que chegara ao hospital um vislumbre da mulher que ele havia amado. Foi difícil, principalmente no começo. Eu estava terminando a faculdade, morando sozinha, sem muito dinheiro. Mas quando o João nasceu, ela fez uma pausa e seus olhos se encheram de ternura. Quando eu olhei para ele pela primeira vez, eu soube que conseguiria qualquer coisa por ele. Ele era tão pequenininho, mas já tinha essa personalidade forte. Chorava quando queria colo, sorria quando estava feliz, e tinha essa maneira de olhar para as coisas como se o mundo fosse uma grande aventura. Ele se parece comigo? Fisicamente é sua cara, mas a personalidade é única dele. Ele é doce como eu era, mas tem uma determinação que acho que herdou de você. Leonardo sentiu um orgulho estranho, misturado com uma tristeza profunda por ter perdido tanto tempo. Carla, eu sei que não tenho o direito de pedir isso. Sei que magoei você de uma forma que talvez nunca se cure completamente. Mas me deixa tentar, me deixa conhecer o João, me deixa aprender a ser pai dele. E depois, quando você se cansar de brincar de família, quando a novidade passar, o que vai acontecer com ele? Como eu vou explicar para um menino de 6 anos que o pai dele decidiu que não quer mais ser pai? Isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Leonardo ficou quieto porque não podia ter certeza. Não conhecia a si mesmo nesse papel. Não sabia se seria capaz de ser o pai que João merecia. Tudo o que sabia era que pela primeira vez em anos sentia que sua vida poderia ter um propósito real. Eu não posso garantir que vou ser perfeito, ele admitiu. Mas posso garantir que vou tentar, que vou dar o meu melhor. Carla o estudou por um longo momento. Você mudou, ela disse finalmente. Como assim? Você está diferente, mais maduro talvez, mais vulnerável. Leonardo riu sem humor. Descobrir que você tem um filho que nunca conheceu tem esse efeito mesmo. Não é só isso. Carla continuou observando. Você parece triste, cansado. Eu construí uma vida vazia, Carla. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Casei por conveniência, me divorciei por tédio. Nunca deixei ninguém se aproximar de verdade porque tinha medo de sentir de novo o que senti por você. E o que você sentiu por mim? Leonardo olhou diretamente nos olhos dela. Senti que poderia viver 1000 vidas e nunca amar ninguém como amei você. Senti que você via partes de mim que eu nem sabia que existiam, e isso me apavorou tanto que eu fugi. Carla fechou os olhos novamente, e Leonardo viu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Você me deixou destruída, Leonardo. Levei anos para conseguir me reerguer. Eu sei, e eu sinto muito. Não sei se perdão é suficiente desta vez. Não estou pedindo perdão, Leonardo disse. Estou pedindo uma chance. Uma chance de conhecer meu filho. Uma chance de provar que posso ser diferente. Antes que Carla pudesse responder, a porta do quarto se abriu e João entrou correndo, seguido por Ana. Mamãe! Ele subiu na cama com cuidado. Você está melhor? Estou sim, meu amor. Carla abraçou o filho e Leonardo sentiu o peito apertar ao ver a conexão entre eles. O Leonardo me contou que ele tem um filho também.
João disse animado. Será que a gente pode brincar junto um dia? Carla olhou para Leonardo por cima da cabeça do filho. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Talvez, ela disse devagar. Talvez vocês possam brincar sim. As semanas que se seguiram foram as mais intensas da vida de Leonardo. Carla havia concordado relutantemente que ele passasse algumas tardes com João, sempre na presença dela ou de Ana. No início, João o tratava como um amigo da mamãe, curioso, mas mantendo uma distância natural de criança cautelosa. Leonardo descobriu que não fazia ideia de como lidar com uma criança de 6 anos. Seus primeiros encontros foram desastrosos. Ele tentava conversar com João como se fosse um adulto pequeno. Não sabia que jogos jogar. Não entendia os interesses do menino. Mas João era paciente de uma forma que partia o coração de Leonardo. Você não sabe brincar de carrinho? João perguntou em uma tarde, quando Leonardo havia tentado sem sucesso entender as regras elaboradas que o menino havia criado para suas brincadeiras. Acho que não sei, Leonardo admitiu constrangido. Tudo bem, eu te ensino. João disse com a seriedade de quem estava assumindo uma grande responsabilidade. Primeiro você tem que escolher um carrinho. Este aqui é o meu favorito porque ele é azul e anda muito rápido. E assim, sentado no chão da sala de Carla, Leonardo começou a aprender a ser pai. Aprendeu que crianças fazem perguntas difíceis, que elas percebem quando você está fingindo interesse, que elas podem ser generosas e cruéis na mesma frase. Aprendeu que ser pai não era uma habilidade natural que despertava automaticamente. Era um trabalho duro, que exigia paciência, criatividade e uma capacidade de se adaptar que ele não sabia que possuía. Carla observava tudo de longe, sempre pronta para intervir se necessário. Mas gradualmente Leonardo notou que ela estava relaxando um pouco. Ainda havia uma tensão constante entre eles. 7 anos de mágoa não desapareciam do dia para a noite. Mas havia momentos em que ela sorria quando o via brincando com João. Momentos em que seus olhos se suavizavam. Em uma tarde de abril, quando João havia adormecido no sofá depois de uma tarde inteira brincando no parque, Leonardo e Carla ficaram sozinhos na cozinha dela. Era um apartamento pequeno, mas aconchegante, cheio de desenhos do João nas paredes e fotografias dos dois juntos. Você está se saindo melhor do que eu esperava, Carla disse enquanto preparava café. Não sei se isso é um elogio ou se suas expectativas eram muito baixas. Leonardo tentou brincar. Carla sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia lhe dado desde que se reencontraram. Um pouco dos dois, talvez. Leonardo olhou ao redor da cozinha. Havia uma foto de João como bebê na geladeira, e ele sentiu novamente aquela pontada de dor por tudo o que havia perdido. Carla, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você nunca se casou? Nunca tentou dar um pai para o João? Carla ficou quieta por um momento, mexendo o café com mais força do que necessário. Eu namorei algumas vezes, ela disse finalmente. Mas sempre que as coisas ficavam sérias, quando o homem começava a criar uma relação com o João, eu sabotava tudo. Por quê? Porque eu tinha medo de que o João se apegasse e depois a pessoa fosse embora. Como você foi embora. Ela o encarou. E por quê? Porque uma parte de mim nunca conseguiu esquecer você completamente. A confissão pairou no ar entre eles. Leonardo sentiu o coração acelerar. Carla. Não. Ela levantou a mão. Não vamos por esse caminho agora. Você está aqui pelo João, não por mim. E se eu estiver aqui pelos dois, então você vai ter que provar isso. Com ações, não com palavras. Leonardo sabia que ela estava certa. Palavras eram fáceis. Ele sempre havia sido bom com palavras. Ações exigiam coragem, constância, uma mudança real em quem ele era. Nas semanas seguintes, Leonardo começou a reorganizar sua vida inteira ao redor dos horários com João. Recusou viagens de trabalho, saiu do escritório mais cedo, aprendeu a fazer panquecas no domingo, porque João havia mencionado casualmente que era a tradição dele com a mamãe.
Foi em um domingo de maio que tudo mudou. Leonardo havia chegado cedo para buscar João para levá-lo ao zoológico. Uma aventura que planejavam há semanas. Quando Carla abriu a porta, ele notou imediatamente que algo estava errado. Ela estava pálida, com olheiras profundas e tremia ligeiramente. "Carla, você está bem?" Eu acho que não." Ela se apoiou no batente da porta. "Estou me sentindo tonta desde ontem à noite." João apareceu correndo, já vestido para o passeio. "Leonardo, você veio. A mamãe disse que a gente vai ver os leões hoje." Leonardo olhou para Carla, preocupado. "Talvez seja melhor deixarmos o zoológico para outro dia." "Não!" João protestou imediatamente. "Você prometeu." "João, a mamãe não está se sentindo bem." "Está tudo bem." Carla tentou sorrir. "Vocês podem ir. Eu vou ficar aqui descansando." "De jeito nenhum." Leonardo foi categórico. "Não vou deixar você sozinha assim." Foi quando João, com a percepção aguçada das crianças, percebeu que algo sério estava acontecendo. "A mamãe está doente de novo?" ele perguntou, e sua voz ficou pequena, assustada. "Não, meu amor." Carla se abaixou para abraçá-lo, mas Leonardo notou que ela teve que se apoiar na parede para não cair. "Mamãe só está um pouquinho cansada." "Como quando você foi para o hospital?" A pergunta de João fez Leonardo tomar uma decisão. "Sabe de uma coisa, João? Que tal se nós três ficássemos aqui hoje? Podemos assistir filmes, fazer pipoca, e eu posso cuidar da sua mamãe." "Você sabe cuidar de pessoa doente?" João perguntou duvidoso. "Posso aprender." Leonardo sorriu. "Você me ensina?" O que se seguiu foi uma das tardes mais reveladoras da vida de Leonardo. Enquanto Carla dormia no sofá, coberta com um cobertor que João havia escolhido especialmente, este aqui é o mais quentinho, ele e o menino se tornaram uma equipe de cuidadores. João mostrou onde ficavam os remédios da mamãe, como fazer o chá que ela gostava quando estava gripada, qual era a temperatura certa para a compressa de água morna que aliviava sua dor de cabeça. Cada gesto revelava o quanto aquele menino já havia assumido responsabilidades que não deveria ter. O quanto ele cuidava da mãe, tanto quanto ela cuidava dele. "Às vezes a mamãe fica muito cansada", João disse enquanto eles preparavam um lanche leve. "Ela trabalha muito para comprar minhas coisas. E o que você faz quando ela fica cansada?" "Eu tento ser bem quietinho. E às vezes eu faço um desenho para ela ficar feliz." João mostrou uma gaveta cheia de desenhos. "Estes são todos para quando ela fica triste." Leonardo sentiu o coração se partir. Aquele menino de 6 anos já carregava um peso emocional que ele não deveria ter que carregar. "João", ele disse, se abaixando para ficar na altura do menino, "você não precisa cuidar da sua mamãe sozinho. Agora eu estou aqui também." "Mas e se você for embora de novo?" A pergunta foi como um soco no estômago. Leonardo percebeu que de alguma forma João sabia. Talvez Carla tivesse contado. Talvez ele tivesse deduzido. Ou talvez as crianças simplesmente soubessem dessas coisas. "Você sabe quem eu sou, não sabe?" Leonardo perguntou gentilmente. João assentiu devagar. "A mamãe me contou ontem. Ela disse que você é meu pai, mas que você não sabia que eu existia." "E o que você achou disso?" João ficou pensativo por um momento. "Eu fiquei feliz porque agora eu tenho um pai como os outros meninos da escola. Mas eu fiquei com medo também." "Medo de quê?" "Medo de você não gostar de mim. Medo de você ir embora se eu fizer alguma coisa errada." Leonardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele pegou o menino no colo, a primeira vez que fazia isso, e o abraçou forte. "João, escuta bem o que eu vou te falar." Sua voz estava embargada. "Não existe nada, nada no mundo inteiro que você possa fazer que me faça ir embora. Você entendeu? Nada. Mesmo se eu quebrar alguma coisa sua, mesmo se você quebrar alguma coisa minha, mesmo se eu tirar nota baixa na escola, mesmo se você tirar nota baixa na escola, mesmo se eu fazer xixi na cama,
Leonardo riu através das lágrimas. Mesmo se você fazer xixi na cama. João ficou quieto por um momento, processando. E você vai me ensinar coisas de pai. Como andar de bicicleta e jogar futebol. Vou ensinar tudo o que eu souber. E o que eu não souber, a gente aprende junto. Promessa? Promessa. Foi nesse momento que Carla acordou no sofá. Ela havia ouvido toda a conversa. E quando Leonardo olhou para ela, viu que seu rosto estava molhado de lágrimas. Desculpa, Leonardo disse. Eu não queria ter essa conversa com ele sem você estar presente. Não. Carla se sentou devagar. Foi perfeito. Foi exatamente o que ele precisava ouvir. Naquela noite, depois que João foi dormir, Leonardo e Carla ficaram na cozinha conversando até tarde. Ela contou sobre os medos que tinha, sobre como era difícil criar uma criança sozinha, sobre as noites em que chorava no banheiro para que João não ouvisse, sobre como ela havia se tornado forte porque não tinha escolha. Leonardo contou sobre os anos vazios, sobre como havia se convencido de que estava vivendo a vida que queria, sobre o vazio que sentia todas as manhãs ao acordar e todas as noites ao dormir. Sabe o que é mais irônico? Leonardo disse em um momento. Eu passei todos esses anos fugindo da responsabilidade, do compromisso, das emoções profundas. E agora descobri que é exatamente isso que eu queria o tempo todo. E se for só a novidade? Carla perguntou. E se daqui a alguns meses você perceber que a vida de pai é muito mais complicada do que parece? Então eu vou continuar tentando. Leonardo respondeu. Carla, eu não sou mais o homem que fugiu há 7 anos. Eu cresci, amadureci, cometi erros, aprendi com eles. Eu sei o que é viver sem vocês, e sei que não quero mais viver assim. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para todos os três. Leonardo havia mudado completamente sua rotina. Suas manhãs começavam com uma ligação para saber como João havia dormido. Suas tardes eram preenchidas com parques, desenhos animados e lições de casa. E suas noites eram dedicadas a aprender sobre paternidade através de livros, vídeos e, principalmente, tentativa e erro. Carla observava tudo com um misto de esperança e terror. Via Leonardo se esforçando genuinamente. Via João se apegando cada vez mais a ele. E sentia seu próprio coração se abrindo novamente, contra todos os seus instintos de autopreservação. Havia momentos em que olhava para eles brincando juntos e se permitia sonhar com uma família de verdade. Mas então a memória da dor que havia sentido anos atrás voltava como um fantasma, sussurrando advertências em seu ouvido. Foi em uma tarde chuvosa de junho que tudo começou a mudar de forma definitiva. Leonardo havia chegado para buscar João para mais uma de suas aventuras de fim de semana, quando encontrou o menino com febre alta, delirando no sofá. Há quanto tempo ele está assim? Leonardo perguntou, tocando a testa ardente do filho. Desde ontem à noite. Carla estava visivelmente desesperada. Levei ao pediatra de manhã. Ele disse que é uma virose, mas a febre não baixa. Já dei antitérmico 3 vezes. Leonardo olhou para João, que murmurava coisas incompreensíveis, os olhinhos brilhando de febre, e sentiu uma dor no peito que nunca havia experimentado. Era pior que qualquer dor física. Era o desespero de ver seu filho sofrendo e não poder fazer nada para aliviá-lo. Vamos levá-lo ao hospital, ele disse, já pegando as chaves do carro. Leonardo, o médico disse que é normal, que a febre pode durar alguns dias. Não me importa o que o médico disse. A voz de Leonardo saiu mais áspera do que pretendia. Ele é meu filho. E se ele não está bem, eu quero que alguém faça alguma coisa. Carla olhou para ele, surpresa com a intensidade de sua reação. Era a primeira vez que via Leonardo assumir completamente o papel de pai protetor. E algo dentro dela se moveu. No hospital, enquanto esperavam na emergência pediátrica, João acordou brevemente do seu estado febril. Papai, ele murmurou, procurando por Leonardo com os olhos vidrados. Leonardo sentiu o mundo parar.
Era a primeira vez que João o chamava de papai. Ele pegou a mãozinha quente do menino. Estou aqui, filho. Papai está aqui. Não vai embora? Nunca. Papai nunca vai embora. João sorriu fracamente e voltou a adormecer. Leonardo olhou para Carla e viu que ela também havia escutado tudo e que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Passaram a noite inteira no hospital. Leonardo não saiu do lado de João nem por um minuto, segurando sua mão, cantarolando baixinho, contando histórias para seu sono agitado. Carla adormeceu na cadeira ao lado, exausta de tantas noites mal dormidas cuidando do filho sozinha. Quando o sol nasceu, a febre finalmente havia baixado. João acordou pedindo água e perguntando se podia comer o biscoito que estava no bolso do papai. Leonardo riu, chorando de alívio. Você me deu o maior susto da minha vida, ele disse, abraçando o menino. Desculpa, papai. Eu não queria ficar doente. Não foi culpa sua, meu amor. Às vezes a gente fica doente mesmo. Mas agora você está aqui. Então está tudo bem. A simplicidade da afirmação de João tocou Leonardo profundamente. Para aquele menino, ter o pai presente fazia tudo ficar bem. Era uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, a coisa mais natural do mundo. Carla acordou e encontrou os dois conversando baixinho. João no colo de Leonardo, ambos rindo de alguma piada interna. Pela primeira vez desde que se reencontraram, ela se permitiu realmente ver. Ver como Leonardo havia mudado, como ele olhava para João com aquela devoção que só um pai consegue ter, como João havia florescido com a presença dele. Como você está se sentindo, meu amor? Ela perguntou, se aproximando. Bem melhor. O papai ficou aqui a noite toda cuidando de mim, João contou orgulhoso. Ele cantou aquela música que você canta quando eu tenho pesadelo. Carla olhou para Leonardo surpresa. Você conhece a música? Leonardo corou levemente. Eu perguntei para o João qual era a música favorita dele. Ele me ensinou. Era um gesto pequeno, mas que revelava tanto. Leonardo havia se importado o suficiente para aprender a música que acalmava seu filho. Havia se dado ao trabalho de decorar a letra, de entender o que fazia João se sentir seguro. De volta em casa com João recuperado e brincando como se nada tivesse acontecido, Carla e Leonardo se viram sozinhos na cozinha mais uma vez. Obrigada, ela disse simplesmente. Pelo quê? Por ter ficado. Por não ter surrado quando ele ficou doente. Por ter se tornado o pai que ele merece. Leonardo sentou na mesa da cozinha, de repente exausto. Carla, quando vi ele daquele jeito, senti uma dor que não sabia que existia. Foi como se alguém estivesse arrancando pedaços de mim. É sempre assim? Sempre. Ela sorriu tristemente. É o preço de amar alguém mais que a própria vida. Como você aguentou fazer isso sozinha todos esses anos? Por que não tinha escolha? E por quê? Porque cada sorriso dele, cada abraço, cada "te amo, mamãe", valia toda a dor. Leonardo ficou quieto por um momento. Carla, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Eu te amo. As palavras saíram de uma vez, sem filtro. Eu sei que não tenho o direito de dizer isso. Sei que magoei você demais, mas preciso que você saiba. Eu te amo como amei há 7 anos, só que agora de uma forma mais madura, mais completa. Eu amo você, amo o João, amo a família que nós 3 formamos juntos. Carla ficou parada, processando as palavras. Leonardo, eu sei que é complicado, sei que você tem todo o direito de não confiar em mim. Pero se você me der uma chance real, eu prometo que não vou te decepcionar de novo. E se não der certo? E se descobrirmos que o que temos é só nostalgia, misturada com a responsabilidade pelo João? Então pelo menos tentamos. Pelo menos não passamos o resto da vida nos perguntando "e se?". Carla se aproximou da janela, olhando para o parquinho onde tantas vezes havia levado João para brincar sozinha, onde tantas vezes havia observado outras famílias completas e sentido um aperto no peito. Você mudou mesmo, ela disse finalmente.
sem se virar. O Leonardo que eu conheci não teria essa coragem de se expor assim. Ser pai muda a gente. Você sempre soube disso. Mas eu estava descobrindo agora. E ser pai é suficiente? Ou você quer mais? Leonardo se levantou e se aproximou dela, mas sem tocá-la, respeitando o espaço que ela ainda precisava. Eu quero tudo, Carla. Quero acordar de manhã e ver vocês dois. Quero brigar com o João para ele escovar os dentes. Quero te ajudar quando você estiver cansada. Quero dividir as preocupações, as alegrias, os medos. Quero que a gente seja uma família de verdade. Carla se virou para ele, e Leonardo viu que ela estava chorando. Eu tenho muito medo, ela admitiu. Eu também. Mas acho que vale a pena ter medo juntos. Foi então que João apareceu na cozinha, ainda um pouco pálido da febre, mas com aquela energia irreprimível das crianças. Por que vocês estão chorando? Ele perguntou preocupado. Não estamos tristes, meu amor. Carla se abaixou para abraçá-lo. Às vezes a gente chora quando está feliz também. Estão felizes? Carla olhou para Leonardo, que assentiu encorajadoramente. Estamos sim. Estamos pensando em como seria se o papai morasse aqui com a gente. Os olhos de João se arregalaram. De verdade? O papai ia morar aqui? O que você acha? Leonardo perguntou. Eu acho que seria a melhor coisa do mundo. João pulou animado. A gente podia fazer panqueca todo domingo. E você podia ler história para mim toda noite. E quando eu tivesse pesadelo, você estaria aqui também. A alegria pura de João foi contagiante. Leonardo e Carla se olharam e riram. E por um momento foi como se os últimos 7 anos não existissem. Como se fossem apenas 2 pessoas que se amavam, descobrindo que poderiam ter uma família juntos. Mas a realidade, como sempre, era mais complicada que os sonhos. Nas semanas seguintes, eles começaram a navegar pela complexidade de reconstruir uma relação que tinha uma história longa e dolorosa. Havia momentos mágicos, jantares em família, passeios no parque, noites vendo filme no sofá com João adormecido entre eles. Mas também havia momentos difíceis. Carla ainda tinha medo. Às vezes, no meio de um momento perfeito, ela se fechava, como se lembrasse subitamente que havia sido abandonada uma vez e poderia ser abandonada novamente. Leonardo percebia quando isso acontecia e tentava ser paciente, mas também sentia frustração. Ele havia mudado, tinha certeza disso. Mas como provar isso para alguém que havia aprendido a proteger o coração a todo custo? A primeira briga séria aconteceu em uma noite de julho. João havia passado o fim de semana com Leonardo, e quando voltou para casa estava agitado, falando sem parar sobre o apartamento novo que o pai estava pensando em comprar, sobre como seria legal ter um quarto só para ele lá também. Leonardo, Carla o chamou depois que João foi dormir. Preciso falar com você. Claro, o que foi? Você contou para o João que está pensando em comprar um apartamento novo? Contei. Estou procurando algo maior, com um quarto para ele. Pensei que seria bom ele ter um espaço próprio quando ficar comigo. E você não achou importante conversar comigo sobre isso antes? Leonardo franziu a testa, não entendendo qual era o problema. Carla, é só um apartamento. Não vai mudar nada na nossa dinâmica. Só um apartamento? A voz dela subiu de tom. Leonardo, você está tomando decisões que afetam meu filho sem me consultar. Nosso filho. Leonardo corrigiu e imediatamente percebeu que havia dito a coisa errada. Não, Carla explodiu. Você não pode chegar aqui depois de 7 anos e começar a tomar decisões como se sempre tivesse estado presente. João é meu filho há 6 anos e meio. Seu há apenas alguns meses. Carla, eu não estou tentando tomar decisões sozinho. Só quero dar o melhor para ele. E quem decide o que é melhor para ele sou eu. Eu, que conheço cada medo dele, cada alegria, cada trauma. Trauma? Leonardo se levantou irritado. Que trauma? Você quer saber que trauma? Carla estava furiosa agora.
O trauma de crescer sem pai. O trauma de me ver chorando escondida porque não conseguia pagar as contas. O trauma de me ver desmaiando de exaustão porque estava trabalhando demais para sustentar a gente sozinha. As palavras de Carla atingiram Leonardo como tapas na cara. Ele nunca havia parado para pensar realmente no impacto que sua ausência havia causado, não só em João, mas em Carla também. Carla, Você o quê, Leonardo? Você sente muito? Você não sabia? Você mudou? Ela estava chorando agora. Não importa o quanto você tenha mudado. Não importa o quanto você ame o João agora. Você perdeu 6 anos e meio. Você não estava aqui quando ele nasceu, quando deu os primeiros passos, quando falou as primeiras palavras. Você não estava aqui quando ele perguntava por que todos os amiguinhos tinham pai e ele não. Você não pode simplesmente aparecer e querer ser pai do mesmo jeito que eu sou mãe. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Carla estava certa, e ele sabia disso. Mas também sentia uma raiva crescendo dentro dele. E o que você quer que eu faça, Carla? Que eu volte no tempo? Que eu mude o passado? Eu não posso. Tudo o que posso fazer é tentar ser o melhor pai possível daqui para frente. Ser pai não é só querer. É conhecer seu filho de verdade. É saber que ele tem medo de escuro, mas não gosta de luz de tomada. É saber que ele só come macarrão se for com molho branco. É saber que ele chora quando vê filme triste, mas finge que está tudo bem. Ela estava certa. Leonardo percebeu com uma clareza dolorosa que, apesar de todos os esforços dos últimos meses, ainda havia muito sobre João que ele não sabia. Havia camadas e camadas de intimidade que só se constroem com o tempo, com presença constante, com os pequenos momentos do dia a dia. Então me ensina, ele disse, sua voz saindo mais baixa. Me ensina como ser pai dele. Não é assim que funciona, Leonardo. Ser pai não é algo que se ensina. É algo que se vive. E você perdeu 6 anos e meio de vida. A briga terminou com Carla pedindo para Leonardo ir embora, dizendo que precisava de tempo para pensar. Leonardo saiu do apartamento dela se sentindo pior do que se sentia há muito tempo. Carla estava certa em tudo o que havia dito, mas isso não tornava a situação menos frustrante. Nos dias que se seguiram, Leonardo não conseguiu se concentrar em nada. No trabalho, se pegava pensando em João, imaginando o que ele estava fazendo, se estava perguntando por que o papai não havia aparecido. Em casa, o silêncio do seu apartamento vazio ecoava como um lembrete constante de tudo o que havia perdido. Foi Ana quem ligou, 5 dias depois da briga. Leonardo, você precisa vir aqui. O que aconteceu? É o João? Ele não está comendo direito desde que você parou de vir. Fica perguntando se fez alguma coisa errada, se é por isso que o papai sumiu. O coração de Leonardo se partiu em 1000 pedaços. Eu vou aí agora. Quando chegou ao apartamento de Carla, encontrou João no sofá, mais quieto do que jamais o havia visto. O menino olhou para ele com aqueles olhos escuros que eram metade seus, metade de Carla. E Leonardo viu neles uma tristeza que uma criança de 6 anos não deveria carregar. Oi, filho. Oi. João respondeu baixinho, sem levantar do sofá. Leonardo se aproximou devagar. Posso sentar com você? João assentiu. Leonardo se sentou e ficou um momento em silêncio, tentando encontrar as palavras certas. João, eu preciso te explicar uma coisa. Lembra quando o papai e a mamãe ficaram bravos outro dia? Lembro. Foi porque eu contei sobre o apartamento novo. O coração de Leonardo apertou. João estava se culpando pela briga. Não, meu amor. Não foi culpa sua. Nunca é culpa sua quando os adultos brigam. A mamãe e o papai tiveram uma conversa difícil sobre coisas de adulto, mas não teve nada a ver com você. Então, por que você não veio me ver? Leonardo respirou fundo. Porque às vezes os adultos precisam de um tempo para pensar sobre as coisas importantes. E vocês dois são a coisa mais importante da minha vida. Então eu queria ter certeza de fazer tudo do jeito certo. E você já pensou? Já. E você sabe o que eu descobri? O quê?
Que não importa quantas brigas a gente tenha, quantas conversas difíceis a gente precise ter, eu nunca vou parar de ser seu pai. Nunca. João finalmente sorriu. Promessa? Promessa. Foi então que Carla apareceu na sala. Ela havia escutado toda a conversa, e quando Leonardo olhou para ela, viu que seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. João, que tal você ir brincar no seu quarto um pouquinho? O papai e eu precisamos conversar. Depois que João saiu, eles ficaram um tempo em silêncio. Foi Carla quem falou primeiro. Eu exagerei. Ela disse simplesmente. Na briga, eu exagerei. Não, você estava certa. Em tudo. Estava certa sobre os fatos, mas estava errada sobre a intenção. Carla se sentou ao lado dele no sofá. Você não está tentando me tirar o João. Você não está tentando compensar 7 anos em alguns meses. Você está só tentando ser pai, e eu estou com tanto medo de perder vocês dois que estou sabotando a única coisa que sempre quis. O que você sempre quis? Uma família. Uma família de verdade. Ela olhou para ele. Leonardo, eu passo os dias tentando não me apaixonar por você de novo, mas é inútil. Já aconteceu. Eu já me apaixonei. E isso me apavora. Leonardo sentiu o coração acelerar. Por que te apavora? Porque da primeira vez, quando você foi embora, eu só perdi você. Agora, se você for embora, eu perco você e o João perde o pai. E eu não sei se conseguiria lidar com isso. Leonardo pegou as mãos dela. Carla, olha para mim. Ele esperou ela levantar os olhos. Eu não vou embora. Não vou embora porque encontrei tudo o que sempre procurei, sem saber que estava procurando. Não vou embora porque amo vocês dois mais do que sabia que era possível amar. E não vou embora porque aprendi que correr dos sentimentos não resolve nada, só adia a dor. Como você pode ter tanta certeza? Porque passei 7 anos vivendo sem vocês, e foram os 7 anos mais vazios da minha vida. Porque agora que sei o que é ser pai, sei que prefiro morrer a abandonar meu filho. E por quê? Ele hesitou um momento. Porque quero casar com você. Carla arregalou os olhos. O quê? Quero casar com você. Quero que a gente seja uma família oficial. Quero adotar o João legalmente. Quero que ele tenha meu nome. Quero que todo mundo saiba que vocês são minha família. Leonardo, eu sei que é loucura. Sei que estamos apenas começando a nos reconectar. Mas também sei que não quero mais nenhum dia da minha vida sem vocês dois. Então... Ele se levantou e, para surpresa de Carla, se ajoelhou na frente dela. Carla Oliveira, você aceita casar comigo? Aceita me dar uma segunda chance de ser o homem que você merece e o pai que o João merece? Carla o olhava como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Você não tem um anel, ela disse, e Leonardo não soube se era uma recusa ou uma observação. Posso comprar um. Posso comprar 1000 se você quiser. Ou podemos escolher juntos. Ou você pode escolher sozinha. Ou... Ele estava atropelando as palavras, nervoso como um adolescente. Carla riu. E foi o som mais bonito que Leonardo havia escutado em semanas. Leonardo, para de falar. Ele fechou a boca imediatamente. Levanta daí. Ele obedeceu, confuso. Carla se levantou também e ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Foi um beijo suave, cheio de lágrimas e promessas. Um beijo que carregava 7 anos de saudade e a esperança de um futuro juntos. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, eu aceito casar com você. Aceito te dar uma segunda chance. Aceito construir uma família com você. Leonardo a pegou no colo e girou com ela pela sala, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Foi quando João apareceu correndo, atraído pelo barulho. O que está acontecendo? Ele perguntou animado. Leonardo e Carla se olharam. João, vem cá, Carla chamou. O papai e eu temos uma coisa para te contar. O quê? Nós vamos nos casar, Leonardo disse, ainda sem acreditar que estava dizendo aquelas palavras. O papai vai morar aqui com vocês para sempre. João ficou quieto por um segundo.
processando a informação. Então seu rosto se iluminou com o sorriso mais largo que Leonardo já havia visto. Para sempre de verdade. Para sempre de verdade. E vocês vão ser casados como os pais dos meus amigos? Vamos. E eu vou ter pai e mãe morando na mesma casa? Vai. João pulou no colo de Leonardo, depois pulou no colo de Carla, depois abraçou os dois ao mesmo tempo. Esta é a melhor notícia da minha vida inteira, ele gritou. E Leonardo soube naquele momento, abraçando sua família, que havia finalmente encontrado o lugar onde pertencia. Havia demorado 7 anos, havia custado muita dor e muitas lágrimas, mas finalmente estava em casa. 6 meses depois, em uma cerimônia pequena, mas cheia de amor, Leonardo e Carla se casaram. João foi o pajem, carregando as alianças com uma seriedade que fez todos rirem. Na certidão de casamento, Leonardo pediu para incluir a adoção de João, que agora se chamaria João Silva, carregando o nome do pai que havia chegado atrasado, mas havia chegado para ficar. Durante a lua de mel, uma semana em uma praia onde João construiu castelos de areia enquanto os pais caminhavam de mãos dadas na beira do mar, Carla perguntou para Leonardo se ele tinha algum arrependimento. Só um, ele respondeu, observando João correr atrás das ondas. Qual? Não ter tido coragem de voltar para você mais cedo? Talvez a gente não estivesse pronto mais cedo. Carla refletiu. Talvez a gente precisasse passar por tudo o que passou para chegar até aqui. Você acha? Acho. Você precisava crescer. Eu precisava aprender a ser forte sozinha. O João precisava de tempo para se tornar esse menino incrível que ele é. Talvez tudo tenha acontecido no tempo certo. Leonardo a beijou, sentindo o gosto salgado do mar nos lábios dela. Eu te amo, ele disse. Eu também te amo. Para sempre, para sempre. E ali, naquela praia, com seu filho brincando na areia e sua esposa em seus braços, Leonardo finalmente entendeu o que significava estar completo. Havia descoberto que o amor não era só um sentimento, era uma escolha, uma promessa, um compromisso diário de estar presente, de lutar pelas pessoas que importavam, de nunca mais fugir quando as coisas ficassem difíceis. Havia descoberto que ser pai não era apenas uma função biológica, era um privilégio, uma responsabilidade, um amor incondicional que transformava tudo ao seu redor. E havia descoberto que algumas pessoas valiam qualquer espera, qualquer dor, qualquer medo. Carla e João eram essas pessoas, sua família, seu lar, seu para sempre. Que história emocionante, não? Leonardo nos ensina que nunca é tarde para mudar, para corrigir nossos erros e tentar construir algo mais forte do que o que perdemos. Às vezes, a paternidade nos encontra quando menos esperamos, e o amor verdadeiro é capaz de nos transformar de formas que nunca imaginamos. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.